Real Madrid e PSG serão eliminados precocemente da Liga dos Campeões? Os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões dessa temporada estão definidos, após sorteio realizado pela UEFA na manhã dessa sexta-feira. E nós temos vários clássicos nessa fase. Nesse vídeo você verá cada um dos confrontos, vai conferir as datas e também as minhas opiniões de quem passará de cada um dos duelos. Não se esqueça de depois colocar nos comentários quem você acha que serão os classificados também. Combinado? Informações da próxima fase. Vamos começar pelas datas. Os jogos de ida das oitavas de final da Champions League acontecerão nos dias 10 e 11 de março, mais ou menos daqui 2 semanas. Os jogos da volta acontecerão na semana seguinte, nos dias 17 e 18 de março. Uma informação muito importante a respeito dessa próxima fase. Se lembram daqueles 8 times que tinham feito as 8 melhores campanhas da fase de liga e avançaram direto para as oitavas de final? Esses 8 times terão agora nas oitavas de final uma vantagem, e nada mais justo. Os 8 terão a vantagem de resolver os jogos da volta nas suas casas. Os times que terão essa vantagem são Arsenal, Bayern de Munique, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting e Manchester City. Como esses times já tinham feito as melhores campanhas da fase de liga, foram direto para as oitavas e ficaram apenas aguardando quem viria dos playoffs. Times que vieram dos playoffs. Os times que vieram dos playoffs foram os que se classificaram nessa semana. Vamos lembrá-los? PSG, que eliminou o Mônaco, Galatasaray, que eliminou a Juventus, Real Madrid, que eliminou o Benfica, Atalanta, que eliminou o Dortmund, Newcastle, que eliminou o Qarabag, Atlético de Madrid, que eliminou o Clube Bruges, Bodo Glimt, que eliminou a Inter de Milão e Bayer Leverkusen, que eliminou o Olympiacos. Só relembrando os meus palpites quando tinham saído os playoffs, dos 8 classificados, eu errei apenas 2. Eu tinha dito que, na minha opinião, a Inter de Milão se classificaria contra o Bodo Glimt, coisa que não aconteceu, e eu tinha palpitado também que o Borussia Dortmund passaria contra a Atalanta, e no fim a Atalanta conseguiu uma virada incrível. Confrontos das oitavas. Agora sim, vamos ver quais foram os jogos, e eu vou aos poucos comentando também cada um dos duelos. Iniciando pelo lado esquerdo da chave. O primeiro duelo do lado esquerdo é entre PSG e Chelsea. Quem acompanha a Liga dos Campeões há mais tempo vai se recordar que PSG e Chelsea já se encontraram em outras oportunidades. Hoje eles se encontram em um outro cenário. Os dois ainda são times muito ricos, times que tiveram ascensões recentes no futebol europeu, só que agora eles se encontram como campeões. PSG é o atual campeão e o Chelsea já tem 2 títulos. Esse duelo é um duelo extremamente equilibrado, porque o Chelsea é um time que constantemente oscila e o PSG agora de 2026 não é aquele mesmo PSG que estava voando em 2025 quando ganhou a própria Champions. É um PSG que perdeu principalmente solidez defensiva. Nesse aspecto, eu acho que o jogo da volta sendo no Stamford Bridge pode ter peso, e é por isso que nesse caso o meu palpite é no Chelsea. Já pensaram no atual campeão sendo eliminado já nas oitavas de final? Lembrando que PSG e Chelsea será um confronto com muitos brasileiros em campo. Pelo lado do PSG estarão Marquinhos, Beraldo, já no lado do Chelsea, João Pedro, Estevão e Andrei Santos. O próximo duelo do lado esquerdo é entre Galatasaray e Liverpool. Esse confronto entre Galatasaray e Liverpool aconteceu na fase de liga, quando a equipe turca venceu o Liverpool pelo placar de 1-0 com gol do artilheiro Victor Osimhen. Agora são 2 jogos, um caráter de mata-mata, e aqui eu acho que não dá para o Galatasaray. Mesmo que o Galatasaray tenha muitos jogadores experientes, que eu acho que foi até um dos fatores pelos quais o Galatasaray conseguiu eliminar a Juventus, contra o Liverpool eu acho que já fica muito mais complicado. O Liverpool, mesmo que não seja aquele mesmo Liverpool que estava voando na temporada passada, quando venceu a Premier League, ainda é um time de muitos recursos, de muitos jogadores perigosos do meio para frente, e o Galatasaray já deu indícios de que o seu sistema defensivo não é lá dos mais sólidos.
Então, até pelo fato de o Liverpool resolver em casa a decisão, eu vou aqui na classificação da equipe de Arne Slot. O terceiro duelo do lado esquerdo é um clássico da Liga dos Campeões, que acabou sendo repetido por várias vezes nessas últimas temporadas. Real Madrid e Manchester City. Real Madrid e Manchester City costuma ser um confronto bastante equilibrado. Tanto que se você puxar o retrospecto das últimas temporadas, há confrontos em que o City vence, há outros confrontos em que o Real Madrid vence, e geralmente são duelos épicos. Como nos esquecer do confronto em que o Rodrigo fez 2 gols no finalzinho e o Real Madrid acabou passando, ou então nos esquecer da goleada que o City aplicou por 4-0, avançando para a final em que eles foram campeões naquela temporada. Então é um duelo que, em geral, tem muito equilíbrio. Só que eu acredito que dessa vez nós não teremos tanto equilíbrio assim. Eu vejo um Real Madrid nesse momento na temporada onde eles estão em ascensão. Só que ao mesmo tempo que o Real está em ascensão e o seu ataque tem funcionado muito bem, com o Vini voltando a jogar bem, com o Mbappé marcando gol de tudo que é jeito, a gente vê uma defesa do Real Madrid sempre muito exposta. E isso foi nítido contra o Benfica de novo, em que o Courtois teve que trabalhar muito para que o Real Madrid conseguisse garantir a sua classificação. Contra o Manchester City é um time muito mais organizado, muito mais letal do que o Benfica, sem contar que o jogo da volta é no Etihad. Nesse contexto, mesmo o Real Madrid sendo um time muito tradicional e que vai muito bem nessa fase da Liga dos Campeões, eu acredito que dessa vez a classificação será do Manchester City. O City tem um ataque muito bom, muito forte, muito rápido, e eu acredito que essas oportunidades que o Real fica cedendo para os adversários, o City não vai perdoar. Tendo Haaland, tendo Semenyo, tendo Cherki, esses caras não vão vacilar. O último confronto do lado esquerdo da chave é entre Atalanta e Bayern de Munique. A Atalanta fez história na fase anterior ao eliminar o Borussia Dortmund com um 4-1 no jogo da volta, jogando muita bola. Só que o adversário de agora, apesar de ser alemão, é um time que está em outro nível. É o Bayern de Munique, que foi o dono da segunda melhor campanha da fase de liga e está arrebentando, nadando de braçada nessa temporada do campeonato alemão. O Bayern joga um futebol consistente, um futebol bonito, tem jogadores em momentos individuais incríveis como o Harry Kane, o Michael Olise. Então mesmo que a Atalanta possa surpreender, tentar fazer algo no jogo da ida em Bérgamo, na volta em Munique, não vejo possibilidade de classificação. Então aqui vejo como até bem considerável a possibilidade de o Bayern de Munique avançar. Não acho que terá zebra nesse caso. Agora nós vamos para o lado direito da chave com o confronto entre Newcastle e Barcelona. Assim como outros duelos que eu já citei nessas oitavas de final, Newcastle e Barcelona também se enfrentaram na fase de liga, com o time catalão levando a melhor mesmo jogando fora de casa. Agora o Barça vai ganhando mais corpo dentro da competição e provavelmente para esses jogos das oitavas vai poder contar com suas principais estrelas, que acabaram se lesionando muito na fase de liga. Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, esses jogadores deverão retornar. E com todos eles estando à disposição, fica complicado para o Newcastle, que não vai poder contar para os 2 jogos com o seu capitão Bruno Guimarães, que está se recuperando ainda de uma grave lesão na coxa. Com esses contextos e pelo fato do Barcelona ser mais time também, eu vou aqui na classificação da equipe de Hansi Flick. O segundo confronto, do lado direito, é entre Atlético de Madrid e Tottenham. E para quem não está acompanhando tanto, pode até soar como um confronto equilibrado. Mas na minha opinião, não é. Mesmo que o Tottenham tenha a vantagem de fazer o jogo da volta na sua casa, para mim o Atlético de Madrid hoje está muito acima da equipe inglesa, que tem feito até uma campanha medíocre na atual temporada da Premier League. Enquanto o Atlético tem jogado bem na Liga dos Campeões, goleou recentemente o Barcelona na Copa do Rei. Aqui eu acredito que o time do Simeone vai se classificar. E eu não vou me surpreender até se eles vencerem os 2 jogos. Porque hoje esse é o nível de superioridade que eu vejo do Atlético em relação ao Tottenham. O terceiro confronto do lado direito é entre Bodo Glimt e Sporting. O Bodo Glimt tem vivido o sonho na Liga dos Campeões. Venceram na fase de classificação o Atlético de Madrid, o Manchester City, agora acabaram de eliminar uma gigante da competição, que é a Inter de Milão, e agora eles enfrentam o Sporting, que fez uma excelente campanha na fase de liga. Aqui, eu acho que o sonho do Bodo Glimt chega ao fim. O Sporting é um bom time, é um time que tem um ataque que funciona muito,
E eu acredito que o Sport não vai dar as brechas que a Inter de Milão perdeu. Porque mesmo que o Bodo Glimt tenha jogado muita bola e se defendido bem, especialmente no jogo da volta contra a Inter perdeu gols inacreditáveis. A bola teimava e não entrava. Agora, contra o Sporting, eu acho que será diferente. Então eu vejo sim um equilíbrio aqui, até porque se o Bodo Glimt venceu o City, venceu o Atlético de Madrid e venceu o Inter, eles também podem vencer o Sporting. Mas eu acredito que o Sporting vai se classificar ainda. E o último confronto do lado direito, que é também o último confronto das oitavas, é entre Bayer Leverkusen e Arsenal. Olhando por nome, pode ser que para você seja um confronto equilibrado. Mas, na verdade, é um dos confrontos mais desequilibrados das oitavas de final. O Bayer Leverkusen de 2026 não é o Bayer Leverkusen de 2023 e 2024, quando era treinado pelo Xabi Alonso. É um time completamente diferente. E aqui, para mim, também não há discussão. O Arsenal, que é o dono da melhor campanha dessa temporada da Liga dos Campeões com 100% de aproveitamento, vai vencer e tem até a possibilidade, na minha visão, de vencer as duas partidas. Vai se classificar até com uma certa facilidade. O time do Arsenal eu vejo com muita solidez, especialmente defensiva, e vejo como um dos principais candidatos a ser campeão nessa temporada. Então, se nós formos olhar para os meus palpites, nós teríamos nas quartas de final, de um lado da chave, um confronto entre Chelsea e Liverpool, além de termos Manchester City e Bayern de Munique. Podem perceber que o lado esquerdo da chave ficou mais forte, com mais times de peso. No lado direito, pelos meus palpites, nós teríamos nas quartas Barcelona e Atlético de Madrid, um clássico espanhol, além do jogo entre Sporting e Arsenal. Agora, eu queria saber de você nos comentários também a sua análise e os seus palpites para esses duelos. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa sexta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Queria só te lembrar que amanhã, no sábado, eu tô de volta para mais um vídeo, porque vocês sabem, a máquina não pode parar. Quanto a esse vídeo aqui, se você tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!